O título da mensagem de hoje é um tanto diferente, é um diálogo sobre a amizade. Eu quero começar a tratar com os amados irmãos sobre o conceito de amizade. Então, existe uma canção brasileira muito conhecida de Milton Nascimento, chamada Canção da América. Talvez você conheça bem. E em alguns versos desta canção, nós temos as seguintes afirmações: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Nós temos então aqui um entendimento de uma valorização do que de fato é um amigo. É isso que nós encontramos nesta música. Uma música que expressa saudade, mas que também expressa o valor de uma amizade. Por que eu resolvi tratar a respeito deste assunto? Por que eu resolvi falar da amizade? Abraham Lincoln, um dos presidentes importantes dos Estados Unidos da América, escreveu: a melhor parte da vida de uma pessoa é constituída de suas amizades. A maior parte da vida de uma pessoa é constituída de suas amizades. Um outro homem importante na área da teologia, já tenho citado ele várias vezes aqui nesta igreja, Agostinho de Hipona, teólogo africano, ele fez a seguinte afirmação. Ele disse que a amizade é tão verdadeira e tão vital que nada mais santo e vantajoso se pode desejar no mundo do que a amizade. Já pensou na força dessa afirmação? No valor desta afirmação, na carga emocional? Um teólogo mais recente, chamado Charles Spurgeon, disse o seguinte: a amizade é uma das mais doces alegrias da vida. Muitos poderiam ter sucumbido sob a amargura de suas provações se não tivessem encontrado um amigo. Um amigo no momento da angústia, um amigo no momento da dor, um amigo no momento das lutas. É interessante como grandes homens de destaque em âmbito nacional, internacional, reconhecem o valor de uma amizade. Por isso nós vamos falar de amizade. Nós vamos falar de amizade porque nós não podemos aceitar a extinção de um valor e de um relacionamento tão caro, de um bem tão precioso para a humanidade. Nós não podemos aceitar que a amizade seja diluída, destruída dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura. Não podemos viver dentro de um contexto social e, no nosso caso, um contexto eclesiástico, um contexto de igreja, sem que a amizade seja uma realidade, ou pelo menos seja uma meta, seja uma busca, uma ansiedade de todos nós, termos amigos, termos grandes e bons amigos. Viver sem amigos é estar experimentando de uma maneira bem tediosa e difícil o lado amargo da vida. É ser privado de uma parcela de amor que nós só encontramos no outro. Um relacionamento íntimo construído na presença e com a presença de outro. Logicamente que nós podemos falar de amizade com um cunho erótico, ligada ao eros, que é uma amizade, por exemplo, ligada ao romance, uma amizade entre cônjuges, marido e esposa. Mas eu quero falar de uma amizade que está extra esse tipo de relacionamento, extra matrimônio. E não é uma amizade colorida, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa terminologia, mas eu não estou tratando dessa aberração aí não. Eu me refiro
exclusivamente ao que nós podemos chamar de amizade pura e simples. Amizade que faz bem, amizade que constrói, amizade que eleva, amizade que nos ajuda em cada momento, amizade que enxuga as nossas lágrimas. Como é importante, como é precioso ter amigos. O que é amizade para você? Você já parou para definir amizade? Normalmente, nós não definimos muitas coisas, nem somos chamados à reflexão da definição. Nós simplesmente vamos vivendo. E nós vamos vivendo e achando que as coisas vão funcionando e se construindo. Mas na realidade, tudo se constrói com base em uma definição. Se eu não tenho uma definição correta de algo, normalmente eu vou ter algo correto, vou vivenciar e experimentar algo errado. Então, porque a definição errada me leva a uma experiência errada. É comum nós falarmos de amizade e adjetivar a amizade. Como assim? Então se fala de amizade colorida, por exemplo, que é essa ideia de uma amizade que está além da simples e pura amizade. Então tem o eros embutido, mas não exclusivamente dentro de um relacionamento conjugal. Fala-se também muito, e nós usamos bastante esta terminologia de amizade verdadeira. Já ouviram falar sobre isso? Já falaram muitas das vezes? Eu quero uma amizade verdadeira. Esta é uma amizade verdadeira. Mas amizade é um termo que não precisa de qualificação, de predicação, porque não existe esse negócio de amizade verdadeira ou amizade falsa. O que existe é amizade. Ou é amizade ou não é amizade. Mas não existe amizade falsa e amizade verdadeira. E se a amizade jamais poderá conter o elemento da falsidade, então uma amizade que está envolta a mentiras, a desconfiança, não é amizade. Amizade falsa é só um jogo linguístico criado aí pela pecaminosidade do homem para desconstruir o verdadeiro conceito de amizade. Esse tipo de relacionamento não possui a dignidade para ser chamado de amizade. Para falarmos de amizade, nós precisamos então sempre lembrar de valor e lembrar que a amizade não precisa vir sempre acompanhada de algo definidor. A nossa cultura possui valores que nós podemos chamar de valores leves e, usando a palavra agora da moda, podemos falar de valores líquidos. Nos obriga sempre a voltar para o óbvio. Quando nós falamos de amizade, nós estamos falando de uma experiência óbvia, uma experiência que nós passamos, que nós experimentamos e que muitas das vezes nem paramos para conceituar. Trata-se de, na nossa cultura, um elemento desgastado, desconstruído, que nós, na realidade, apesar de parecer ser uma experiência óbvia, não é tão óbvio como parece. É fácil detectar a diminuição da amizade dentro dos relacionamentos atuais. É fácil notar que as pessoas se multiplicam enquanto a intimidade diminui. E não estou falando de intimidade sexual, porque eu defini amizade fora do contexto erótico. Então a ideia de você ter uma amizade apesar de um relacionamento matrimonial. Então nós vemos a multiplicação das pessoas e na mesma proporção a diminuição de relacionamentos íntimos, profundos, de verdadeiros amigos. Se é que devemos usar o verdadeiro, porque a amizade não precisa dela. Parece que nós não conseguimos mais demarcar muitas fronteiras para falar de amizade. Um conhecido, parece que independente do tempo de convivência que eu tenho com ele, ele já pode ser chamado de amigo. Muitos assim tratam. Um colega é um amigo. Um companheiro de trabalho é um amigo. O policial da rua que acena lá no sinal é um amigo. E assim por diante. Eu me sinto com alguém
em alguns domingos ou por alguns domingos no banco de uma igreja e já eu classifico, denomino como amigo. Que efeito é este que nós estamos percebendo? É um efeito da nossa cultura e do nosso tempo. Para variar, todas as virtudes estão sendo desconstruídas dentro do nosso período. Tudo que de fato tem poder de absoluto, tudo que tem força, tem diminuído o seu poder. Assim como, por exemplo, quando nós falamos hoje de amor, nós banalizamos o conceito. Por quê? Porque a sociedade fez questão de desconstruir o verdadeiro conceito de amor, um conceito sacrificial, um conceito abnegado. Hoje, amor não passa de um sentimento que na realidade nem está mais sob o nosso controle. Da mesma maneira, se trata da amizade. Hoje é moda falar de releitura. Não sei se os irmãos têm notado, mas tudo tem releitura. Pega uma música antiga, pega um hino e faz uma releitura. Pega-se um texto clássico, se faz uma releitura. Cada vez mais essa palavra releitura aparece. E dentro dos conceitos, amizade, amor, nós estamos notando justamente uma releitura. O que é amizade? Não, nós vamos redefinir a amizade. O conceito deve agora surgir a partir desses novos relacionamentos que nós temos. Assim como a afeição. Então, quando nós falamos de afeição, desse sentimento positivo ou da unidade dos sentimentos do coração de um homem, hoje a afeição está sendo utilizada dentro de uma ideologia onde se fala de homoafetividade. Mais uma vez você tem aí uma descrição do conceito de afeição ou de uma boa afeição, e você então está redefinindo, fazendo uma releitura de todos os sentimentos, de todas as atitudes. E o que sobra de palpável para nós como igreja? Se tudo está sendo desconstruído, se todas as atitudes, se todos os valores dentro dessa cultura relativa, tudo está sendo destruído, o que sobra para nós? Será que sobra pelo menos uma amizade? Será que sobra para nós um amor verdadeiro? O que vai sobrar para nós no final das contas? Eu temo que nós vivemos até mesmo entre pensadores um conhecimento muito rasteiro, muito insólito de tudo, inclusive da amizade. Até mesmo o que nós achávamos que tínhamos de conceito, após ser taxado como retrógrado, ultrapassado, nós começamos a nos envergonhar desse conceito. Nós nos envergonhamos do que de fato é ser amizade, ter amigos, devido à nossa cultura acabar modificando toda a ideia. Ter um bom amigo, um grande amigo, ter uma amizade como Davi e Jonatas, dentro da nossa cultura é quase absurda, é quase considerado como homossexualismo. A coisa está tão deturpada de um jeito que você não tem mais como ter grandes amigos. Ter uma outra amiga é absurdo, todo mundo já olha com desconfiança para você e olha desconfiança para ela por causa da condição pecaminosa que nós vivemos na nossa sociedade. A amizade está se tornando cada vez mais rara. A amizade já é um conceito raro e está se tornando cada vez mais rara ainda. A amizade é mais do que meramente conhecer alguém. Às vezes nós conhecemos alguém e dizemos: sou amigo desta pessoa, eu tenho um amigo, eu tenho uma amizade. Amizade trata-se de compartilhar dos mesmos sentimentos, compartilhar, e falando aqui de uma maneira um pouco mais poética, das mesmas veias que bombeiam o sangue para o coração, que faz o coração palpitar, das mesmas paixões, das mesmas emoções. É o desnudar da alma do outro, com o outro e para o outro. Isto é amizade. É ter a habilidade de entender, de desvendar as intenções das pessoas quando os atos aparentes, heróicos, públicos informam uma coisa, mas o coração diz outra. E você conhecer isto no seu amigo, você entender o que está por trás de atos aparentes, isto é amizade, isto é intimidade.
Isto é profundidade. Amizade é romper com um costume pecaminoso de tratar o outro como um objeto, de tratar o outro como um meio para conseguir ou obter benefícios. Cada vez mais na nossa cultura, nós coisificamos as pessoas. Nós tratamos relacionamentos simplesmente como meios de adquirir bens, como meios de adquirir posições. Pessoas simplesmente ganham o nome de QI, quem indica. Ela perde toda e qualquer personalidade, ela simplesmente é um apontador, um indicador de algo. Não é mais o meu amigo, que está lutando por mim e que quer o meu bem. É simplesmente alguém que está numa posição e pode me ajudar. Nós coisificamos e tratamos as pessoas como objeto em todos os níveis de relacionamento. Eu não vou entrar neste âmbito, mas poderia falar bastante sobre isso. O olhar hoje do homem dentro da área sexual, onde dentro da nossa cultura nós temos a mulher como um objeto sexual. É assim que ela é caracterizada, é assim que ela é vista. E a cultura faz questão de tratar a mulher como um produto que deve ser vendido, olhado, tratado como um produto. Por isso nós temos aí um monte de mulher que são adjetivadas como mulher coelhinho, mulher melancia e por aí vai. Porque é só um objeto, é uma coisificação, é simplesmente um objeto de desejo, um objeto dos instintos sexuais. É assim que se trata, é assim que se vê. Dentro de um relacionamento de amizade, nós também tratamos o outro como um objeto. E quando nós coisificamos o outro, tratamos o outro apenas como uma coisa e não como um ser, como uma pessoa, quando o próximo não tem valor, quando o próximo para mim não tem vida, não tem dignidade, é impossível nutrir qualquer tipo ou quantidade de afeto, de confiança, de respeito, porque eu estou lidando com uma coisa, não com um ser. Então, como eu posso me relacionar? Como eu posso me afeiçoar? Eu simplesmente acabo tendo um relacionamento mercadológico. Eu dou o que ele precisa e ele me dá o que eu preciso. É isso que nós encontramos. Isso tem destruído todo e qualquer tipo de relacionamento profundo e íntimo. Trata-se apenas de relacionamentos de categorias e naturezas diferentes. Eu entendo o meu valor e você simplesmente vai me dar algo que eu preciso. Um objeto, quando tratamos pessoas assim, presta serviço e é útil enquanto há necessidade dele. Pronto. Se há necessidade, então eu utilizo. O que acontece na nossa cultura com os idosos? Quando eles chegam a determinada idade, onde eles não podem mais trabalhar, quando eles chegam numa determinada idade, onde eles não são mais úteis financeiramente para o mercado de trabalho, eles não são mais úteis para a família no sentido financeiro, eles acabam sendo menosprezados, desvalorizados. A nossa sociedade nos ensina a não amar os nossos idosos, porque não são amigos, eles são apenas cifras ambulantes. Enquanto produzem, são importantes, enquanto não produzem, acabam sendo parasitas para todos nós. É assim que a sociedade nos ensina a amar e valorizar os idosos, não como amigos que têm experiências para nos passar, que têm experiências para nos ensinar, pessoas que têm muito o que passar para uma nova geração, mas simplesmente pessoas ultrapassadas, perderam o prazo de validade, assim como um alimento que tem um prazo de validade no seu título, na sua capa, e o prazo de validade se perdeu. E sendo assim, o que acontece? Não tem mais serventia para nós, está fora de validade. Um objeto, ele só presta serviço enquanto for necessário. Ele pode ser substituído a qualquer momento. Se eu tratar as pessoas como objetos ou objeto, em qualquer momento eu posso substituí-la, quando eu achar algo melhor, algo que mais me satisfaz. Nós vivemos numa cultura onde eu devo ser satisfeito o tempo inteiro.
Por que o casamento se tornou toda essa banalidade? Porque eu entro num relacionamento para me satisfazer, para ser satisfeito. Eu te trato e eu te uso enquanto você está se relacionando comigo com uma troca de prazeres. Mas quando você não for mais suficiente, ou eu encontrar um objeto mais avançado, quando a tecnologia andar e aparecer uma pessoa melhor do que você, eu te troco, assim como eu troco um computador, assim como eu troco um carro, porque você é um objeto. E sendo um objeto, os relacionamentos são descartáveis, são fúteis. Nós nos relacionamos hoje e amanhã nós não queremos mais nem saber. Parece que a história que estamos construindo, ela se renova todo dia, ela não tem rastro, não tem raiz. A amizade precisa de raiz, precisa de rastro. Nós construímos uma história e a história precisa ser lembrada. Você não precisa o tempo todo estar construindo uma história com alguém, porque a história foi construída a partir dos anos. Nós vamos construindo, conhecendo, compreendendo melhor, entendendo melhor a pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a cultura do consumo não nos ensina apenas a comprar cada vez mais, mas a cultura do consumo nos ensina a tratar as pessoas como matéria, nos ensina a tratar a pessoa como objeto, nos ensina que cada pessoa tem um preço e que nós pagamos um preço e conseguimos o que nós queremos das pessoas. E isto é um verdadeiro absurdo. Isso tem destruído todo e qualquer conceito de amizade. A amizade precisa ser construída a partir de uma base de identidade. O que é isso? Eu preciso descobrir que sou um ser e que estou tratando com um outro ser, com a mesma dignidade que eu tenho. Estou tratando com um ser que possui personalidade e não apenas uma imagem que eu construí dessa pessoa, mas eu estou tratando com a imagem e semelhança de Deus. Cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus, por isso tem dignidade. A amizade, meus irmãos, é fruto do entendimento de igualdade de natureza. Eu trato a pessoa com a mesma dignidade que eu desejo ser tratado. E aí eu começo a me enxergar de igual para igual. E aí eu começo a notar que brota um relacionamento agora entre iguais, entre amigos. Essa condição nos permite compartilhar confiança, compartilhar afeições, compartilhar alegrias, compartilhar lágrimas com pessoas. Quando o outro passa a ser visto como o eu, quando o outro passa a ser valorizado como o eu ganha condições de dar e não apenas de usufruir. Eu passo a entender que o outro também precisa, e eu passo a me doar, eu passo a me sacrificar, e o relacionamento passa agora a ter uma via de mão dupla, uma dupla doação. A minha proposta ao falar de amizade, ao lidar com este tema, é fazer uma espécie de síntese entre o que a Bíblia fala sobre amizade e o que um autor do primeiro século antes de Cristo, chamado Cícero, trata a respeito de amizade. Quem foi Marco Túlio Cícero? Marco Túlio Cícero foi um filósofo importante, um nome importante de uma escola filosófica chamada estoicismo. Tanto que ele é conhecido como Cícero ou estoico. Eu não vou entrar aqui nos pormenores do estoicismo, depois os irmãos podem ler sobre isso, e a gente pode também discutir um pouco sobre todas essas questões e as implicações éticas do estoicismo. Eu quero só que você entenda basicamente o seguinte: a ideia do estoicismo é se manter impassível diante das catástrofes, diante das calamidades, se manter insensível. O segredo do bem viver é você não se apaixonar pelas coisas a ponto de sofrer pelas coisas.
Quando você perde, você sofre. Não se abalar tanto. Então a ideia é um controle pleno dos sentimentos, para não dizer até uma ausência de sentimentos dentro desse contexto. Então, tratava-se de uma escola da resignação, da aceitação da desgraça, do infortúnio. E Cícero era um desses estoicos. Mas ao falar da amizade, você nota a dificuldade de ser impassível, você nota a dificuldade de não ser apaixonado, você nota que a amizade faz brotar dos lábios de Cícero uma contradição. A amizade é apaixonante, tem valor, perder um amigo é de fato uma lástima. É isso que nós encontramos nele. Dando então prosseguimento e lidando com a amizade nesses dois contextos, o contexto bíblico e o contexto de Cícero, é importante entender o seguinte: Cícero escreveu um livro chamado O Diálogo sobre a Amizade. E nesse livro, ele de fato está promovendo uma conversa entre amigos. E ele cria alguns personagens, ou dá nome a alguns personagens. Um dos personagens é um sábio, um grande sábio, que vai falar sobre a amizade, chamado Lélio. E ele vai falar sobre o valor, sobre a identidade da amizade. E ele vai ser questionado por dois homens. O nome de um é Fânio e o nome de outro é Sévolo, melhor dizendo. E esses dois homens vão começar a perguntar, a fazer questionamentos então a Lélio. E Lélio vai explicando então o valor da amizade. Ele perde um grande amigo e ele vai explicar então o valor desta amizade. Então nós estamos falando de um sábio dentro da cultura romana do primeiro século a.C., e eu quero falar de um outro sábio, um sábio que também escreveu um diálogo sobre a amizade, um sábio que escreveu um diálogo sobre a amizade inspirado. Estou falando de quem? Salomão. Salomão foi o homem que mais falou de amizade na Bíblia. E é muito interessante notar a harmonia que existe entre os diálogos propostos, ou o diálogo proposto por Cícero, e os textos de Salomão. Onde Salomão fala da amizade? Qual é o livro da amizade na Bíblia? Provérbios. O livro de Provérbios fala muito sobre a amizade. E eu quero, nessa noite, apenas definir. Eu quero definir a amizade com os irmãos. Definir a amizade aos moldes de Salomão, para a gente entender o que é amizade. E também definir a amizade aos moldes de Cícero, para que você possa então fazer essa comparação. E a partir da próxima quarta-feira a gente vai dando continuidade. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. A maneira de definir amizade a partir de Provérbios é buscando então alguns textos que tratam sobre o tema e que nos dão algumas pistas, porque Salomão não escreveu um livro teórico para definir a amizade, mas ele vai descrevendo as situações e vai nos mostrando então a amizade a partir das situações, a partir desse livro prático. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz de irmão. Note que nós podemos entender que um amigo para Salomão é sinônimo de alguém que deve ser amado. Ama o amigo. Não é meramente um objeto, não é uma coisa, é uma pessoa que deve ser amada, que deve ser revestida por esse relacionamento cuidadoso. Amizade sem amor não é amizade. A amizade precisa do amor. O amor precisa se evidenciar nesse relacionamento. Amar alguém é partilhar de um relacionamento, de uma intimidade regada pelo bem-querer, pelo bem-estar, pelo cuidado do próximo. Nós podemos
podemos notar que a imagem de amizade criada aqui por Salomão é uma amizade que tem força, que tem profundidade, que tem intimidade. É a imagem de alguém para com o outro aos moldes de uma família, descrito como uma família. O que esse texto está dizendo é que um amigo barra irmão, um amigão, não é apenas aquele que nasce da mesma mãe, que faz parte da nossa família biológica, que tem o nosso sangue correndo nas veias. Não se trata de genética, mas é como se fosse. É um irmão. Uma amizade, às vezes, acaba surgindo e se reconhecendo justamente no momento de angústia, no momento de dor, no momento de sofrimento. Quando alguém entra na sua vida, alguém entra na sua história e se mostra um irmão valioso, precioso, naquele momento em que você mais precisava, no momento de desespero, quando você mais precisou, alguém que você talvez nem valorizasse tanto, alguém que você talvez nem imaginasse, se dispõe, se entrega a você, se sacrifica, se doa, se mostra solícito, se mostra solícita, cuidadosa. Muitas vezes as amizades nascem da dor e na dor, porque nós somos facilmente enganados por falsas amizades. Nós somos facilmente enganados por multidões, pessoas que nos rodeiam, mas que evaporam também muito rápido como uma fumaça no momento da dificuldade. Muitas das vezes, grandes amigos são vistos quando nós passamos por grandes dificuldades. Por isso, eles têm grande valor. Salomão também toca em uma outra questão muito importante, principalmente uma questão para os nossos dias. Salomão vai falar que a amizade é limitada. Salomão vai falar que quando eu me refiro a amigos, sempre preciso ter uma visão escassa, limitada de pessoas. Note que texto curioso de Provérbios. Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai ganhando. Certo? Deveria ser, né? Na nossa lógica, era assim que deveria estar escrito. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigos mais chegados do que um irmão. Parece não fazer tanto sentido para nós Salomão afirmar que quem tem muitos amigos sai perdendo. Como assim, Salomão? A amizade não é boa? A amizade não é valiosa? A amizade não é importante? Sim. Então, o que Salomão está nos ensinando é que nós não devemos nos enganar com a quantidade de seguidores que nós temos no Facebook. Salomão está nos prevenindo quanto a uma ilusão. É irreal ter tantos amigos. Está fora de qualquer realidade ter de fato, verdadeiramente, muitos amigos. Infelizmente, nós vamos notar do pior jeito possível quando nós mais precisarmos que muitas das pessoas que estavam ao nosso redor são apenas de fachada, são enfeites e nada mais. Um verdadeiro faz de conta da amizade, uma espécie de brincadeira de criança. O fato que Salomão quer nos ensinar é que nós não temos muitos amigos, e quem pensa que tem muitos amigos sai perdendo. Não é tão vantajoso assim mera e simplesmente estar rodeado de pessoas, porque às vezes estamos no meio da multidão, mas nos sentimos solitários, porque solidão
não tem a ver com o número de pessoas, mas com profundidade de relacionamento. Como nós iremos notar, muitas pessoas se aproximam de nós, mas muitas não estão bem intencionadas, mas não está escrito na testa dela. E nós acabamos nos enganando. Mas muitos se aproximam de nós como se aproximaram de Cristo, meramente por causa do pão. Se aproximam porque desejam algo que nós temos. E aqui nós temos os mais diversos níveis diferentes de aproveitamento. Dinheiro. Pastor, eu não tenho dinheiro. Conhecimento. As pessoas se aproximam dos outros para sugar conhecimento. E quando souber tudo que você sabe, te descarta. Influência. Me aproximo desta pessoa porque ela tem amizade com fulano, com cicrano, com beltrano. Me aproximo dessa pessoa porque essa pessoa conhece uma menina que eu estou afim. Então eu sou amigo por tabela. É uma amizade completamente interesseira, mercadológica. Mas é isso que acontece. Somos muitas vezes rodeados de pessoas, mas se buscarmos um verdadeiro amigo, teremos grandes dificuldades. Salomão adverte: é melhor ter um, mas ter um irmão. Um amigo irmão, um amigão. É melhor ter um, mas tê-lo com você. Porque no momento da angústia, ele vai estar com você. Ele não estará com você apenas no momento da glória. Não estará com você apenas no momento em que você está bem, onde você está empregado, concursado. Vai estar com você no momento das lágrimas, no momento do funeral. Vai estar com você quando você for chato, intragável, tiver opiniões erradas e irritantes, mas vai estar com você, porque é seu amigo. E eu vou tratar depois sobre isso. Ainda vai te dizer que opinião chata, que isso é amizade. Note como esta ideia de Salomão, ter um amigo, ter um irmão, vai contra todas as ideias da nossa época, de querer ser amado por todos, querer ser bem visto por todos, querer ser seguido por todos. Às vezes vendemos o nosso caráter para Satanás, para ser politicamente correto com as pessoas e todos nos amarem. Vendemos os nossos princípios, vendemos o que nós acreditamos, o que nós amamos, para que todos possam nos valorizar e amar. Porque eu quero me sentir bem, quero me sentir querido. E muitas das vezes nós presenciamos homens, mulheres de Deus, sérios e sérias, se calando, amordaçados, com medo de perder amigos, que na realidade são ilusórios, porque amigos são poucos, é fumaça. Amigo se mostra quando precisa se doar, amigo se mostra quando tem que se sacrificar. Isso é amizade verdadeira e genuína. Acabamos sobrecarregados, cansados, tentando agradar todas as pessoas que estão ao nosso redor, quando na realidade estamos correndo atrás do vento. São fumaça. Vem e vai rapidamente na nossa vida. Na busca dessa definição da amizade, ainda precisamos olhar 3 textos. Veja Provérbios 27, abre aí comigo. Já estamos caminhando para o encerramento. Provérbios 27. Veja comigo o versículo 6. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Agora vá para o versículo 17. Como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amigo afia o outro.
E eu não estou falando de verdadeiro amigo, estou falando de amigo. Amigo afia o outro. Amigo é como uma espada que vai te moldar, que não vai permitir que você fique na sua zona de conforto, que vai incomodar. Isso é amizade. Às vezes nós pensamos em amizade como um lugar tão confortável, tão gostoso. É e não é. Porque quando nós estamos diante de verdadeiros amigos, nós seremos confrontados. Quando nós estamos diante de verdadeiros amigos, nós seremos incomodados. E a nossa natureza pecaminosa odeia ser incomodada, ser confrontada. O que Salomão deseja que nós entendamos é que o verdadeiro amigo causa feridas, mas são feridas, sangram, são rasgões, mas de amor. São faíscas. Quando dois ferros batem um no outro, já viu o que acontece? Sai faísca. São faíscas necessárias para nos acordar às vezes de uma letargia, para abrir os nossos olhos, para nos retirar do erro. O amigo muitas das vezes bate em nós com tanta força que sai faísca, e graças a Deus por aquela batida, que acordamos, despertamos, estávamos tão confortáveis, tão sonolentos, que estávamos nos prejudicando, espiritualmente falando. A amizade, segundo esse texto de Provérbios, é uma amizade que constrói, que edifica, uma amizade que amola um ao outro, uma amizade que te deixa preparado para a guerra, mesmo que para isso grandes pancadas aconteçam durante o percurso. Normalmente é comum a todo pecador, você e eu, gostar de beijos, de carinho, de afago. Como o texto vai nos dizer no versículo 6: leais são as feridas pelo que amam, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Nós gostamos de beijos, de elogios, de afagos, e existe espaço para isso no relacionamento. A quem honra, honra. Existe espaço para elogiar, existe espaço para reconhecimento, e deve haver. Mas é preciso lembrar, meus amados irmãos, que por mais que nós queiramos ser agradados, muitas das vezes não é o que nós precisamos. Nós somos muito e facilmente enganados por beijos, por elogios, por voz mansa. Pessoas que parecem ser tão agradáveis, parecem ser tão dóceis, parecem ter motivações tão belas. Lembre-se, Judas entregou Jesus com um beijo. Judas não deu um murro na cara de Jesus, ele deu um beijo. Cuidado com os beijos, é melhor receber um murro. Às vezes é melhor receber um murro na cara, porque você conhece a pessoa, do que você receber beijos, afagos, elogios, porque você não é tão bonito assim, porque eu não sou tão perfeito assim. Nós precisamos de confrontação. Nossa alma anseia por confrontação de verdadeiros amigos que nos fazem crescer, que nos amam, e por nos amar, por querer o nosso bem, não se conformam em nos ver rasteiros, limitados na lama. Cuidado, um beijo, um afago, um elogio, um reconhecimento pode ser tudo que a tua alma mais deseja de um amigo. Você pode gostar de alguém à primeira vista porque a pessoa te elogiou. Isso é uma técnica de marketing. Tem livros sobre isso. Você chega em determinado ambiente e a pessoa te elogia. Está tão bonito em você esse vestido, mulher. Quando chega em casa, acha horrível. Isso é marketing. Mas por um momento você foi tapeado pelo teu ego. Por um momento você se deixou levar.
somos facilmente tapeados por isso. Facilmente tapeados com beijos. Saiba que pode ser exatamente o desejo por beijos que não permite que você tenha amigos. Tem gente que tem dificuldades com a amizade, em ter amigos, talvez porque você quer ser beijado, quer ser amado, reverenciado, idolatrado. E verdadeiros amigos, usando aqui o verdadeiro com todo cuidado, já defini amizade apenas como amizade, não vai fazer isso. Não vai. Vai te reconhecer no momento certo, te elogiar no momento certo e vai te criticar no momento certo. Crítica construtiva, amorosa, graciosa, mas necessária, muito necessária. O que seria da minha vida sem as críticas? Que eu já aprendi na minha vida cristã durante quase 20 anos de crente, vendo meus erros, vendo minhas falhas, notando, eu errei, graças a Deus, por esta pessoa que olha nos meus olhos, que me procura e diz, não é assim, vamos por aqui, na hora dói, porque o ferro com ferro se afia. São feridas que nós causamos nas pessoas. Você gosta de que alguém chegue para você, por mais amigo, por melhor amigo que seja, para te criticar? São feridas causadas, dói lá dentro, às vezes a gente disfarça, mas dói. Às vezes a gente aprende a ficar com a cara de quem fez botox. Leva uma lapada, a classe. Perfeito, parece que não aconteceu nada. Por dentro está um terrível, é um câncer. Maravilha. Triste, mesma cara. Alegre, mesma cara. É igual. Tem gente que se aperfeiçoa nisso. É craque nisso, é expert nisso. Nada, não deixa transparecer nada. Vem, bora que volta. Fica aí. E morre em casa. Morre de enxaqueca, morre de vários problemas estomacais, tem grandes dificuldades com depressão. Por causa disso, a nossa sociedade exige isso. Não pode expressar nada, é político. A amizade nos liberta. A amizade permite que eu fale e que eu ouça. Isso é amizade. A amizade permite que eu me equivoque e escute que eu estou equivocado. A amizade nunca lança fora o outro por conta da reprimenda. Meus irmãos, tem muitos textos que nós poderíamos utilizar e a gente vai trabalhando no decorrer da sequência. Eu quero apenas fazer a definição que eu montei a partir dos textos que nós lemos de Salomão. A definição de amizade seria mais ou menos a seguinte: amizade se trata de um vínculo de amor tão forte que é comparado a um laço familiar, a uma irmandade. Trata-se de um relacionamento ilimitado, ou seja, estamos fadados a ter poucos amigos, porque a amizade, para ser amizade, precisa se doar e se sacrificar, e ninguém consegue fazer isso por muitas pessoas. Amizade é se fazer presente no momento da angústia, no momento da dor e também no momento da alegria. É algo muito parecido com na alegria e na tristeza que nós ouvimos num casamento. A amizade está disposta a ajudar e não apenas ser ajudada. A amizade é construir, a amizade é edificar, a amizade é um grande motivo de alegria. Em palavras simples, a amizade é aquele relacionamento que nos leva para Deus e que quer o nosso bem. Isso é amigo. Um amigo quer o nosso bem, e o nosso maior bem é estar aos pés do Senhor, é
é nos levar para Deus, é moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. Para encerrar, deixe-me definir a amizade aos moldes de Cícero, filósofo do primeiro século antes de Cristo, só para que você possa notar aí a semelhança. Ele afirma sobre a amizade: a amizade é uma suma harmonia nas coisas divinas e humanas, com benevolência e amor, dons tão grandes que eu não sei se Deus lhes concederam, exceto a sabedoria, um outro dom maior. A amizade é um dom concedido por Deus. Ele não acreditava em apenas em Deus, deuses dentro do panteão greco-romano, mas era concedido por Deus, era algo que vinha dos céus, algo por isso valoroso, benigno, benevolente, amoroso. Nota que visão grandiosa. Ele afirma ainda: a natureza do homem se recusa à solidão e parece sempre procurar um apoio, e não há nada mais doce que o coração de um amigo. Não há nada mais doce do que uma amizade. A amizade para Cícero era um grande presente, um grande deleite. Atende o que ele ainda afirma: que loucura a desses homens que, no acúmulo das riquezas, do crédito, da fortuna, procuram tudo que se pode obter com dinheiro: cavalos, escravos, roupas luxuosas, vasos preciosos, e esquecem de procurar amigos. O melhor e, se me permitem dizer, o mais lindo móvel da vida. Por último, é pois um erro funesto crer que a amizade abre uma via livre às paixões e a todos os gêneros de desordens. A natureza deu-nos a amizade, não como cúmplice do nosso vício, mas como auxiliar da virtude, a fim de que a virtude, que sozinha não poderia chegar ao ápice, pudesse atingi-lo com o auxílio e o apoio de tal companhia. Aqueles para quem esta aliança existiu ou existirá, deverão vê-la como a melhor e a mais feliz que se possa fazer para atingir o soberano bem. Em outras palavras, nós temos aqui um eco do que nós acabamos de ouvir em Salomão. A amizade constrói, a amizade não nos apoia no erro, na desordem, no mal. A amizade nos faz elevar a virtude, nos faz crescer, nos faz amadurecer, nos faz chegar a um soberano bem, a um sumo bem. A amizade, para Cícero, é tão valiosa quanto a que nós estamos notando Salomão construir para todos nós. A pergunta que eu quero fazer e deixar na sua mente durante a semana é: você tem um amigo? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nos concede amigos. Não amigo verdadeiro, amigo. Porque a amizade pressupõe a verdade. A amizade pressupõe confiança, amor, cuidado. Nos concede amigos que cuidem de nós, que gostem de nós, que sejam honestos e verdadeiros, que não sejam meramente interessados no que podemos dar, mas que sejam interessados na nossa pessoa, que não nos tratem como objetos, que não nos coisifiquem, que possam, Deus, nos olhar com complacência, com misericórdia, com graça, mas também com justiça. Ter um amigo, Senhor, é ter um irmão.
nos acompanha quando estamos marchando para o ápice de um pódio, para subir para o lugar mais alto e receber todas as honras, mas também nos acompanha num passeio fúnebre, quando estamos, ó Deus, diante de um caixão, acompanhados, sendo consolados apenas com a presença desta pessoa. Ó Deus, nos concede amigos, nos livra do erro da multidão, nos livra de buscar se saciar com milhares de pessoas, que busquemos solidez, profundidade, intimidade. Dá-nos, ó Deus, quantos o Senhor bem desejar, que possamos ter a capacidade de ter amigos, que não sejamos, ó Deus, pessoas tão narcisistas, que espante qualquer pessoa que deseje ter um relacionamento honesto conosco. Nos ajuda, molda o nosso caráter, levanta mais amizades entre o povo de Deus, mais amigos íntimos, profundos entre nós, na nossa igreja, amigos, ó Deus, que entrem nos lugares mais sombrios da nossa alma e nos ajudem a vencer, lançar luz sobre eles, amigos sábios, amigos, ó Deus, que te amem e que nos levem para o teu altar, que nos ajude nas virtudes e que nunca seja companheiro do mal que podemos causar. Que sempre, ó Deus, possamos estar acompanhados com amigos. Louvamos ao Senhor, porque podemos te chamar de amigo. Podemos ter o Senhor como nosso amigo. E o Senhor pode nos apresentar outros grandes amigos. Nos apresenta, Senhor, teus amigos, para que sejamos amigos deles também. Em nome de Jesus.